Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre o São Paulo, magoado e perdendo 15% dos direitos econômicos de um zagueiro. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias, bora! Hora de falar agora sobre o São Paulo, magoado e sem 15% do zagueiro Luizão. Dá para dizer que poucos negócios foram tão ruins para o São Paulo quanto a saída do Luizão, atleta que é zagueiro, tem 23 anos de idade e ficou livre no mercado recentemente após rescindir seu contrato com o West Ham. Quero te explicar e atualizar sobre essa história. O Luizão era atleta da base do São Paulo, formava dupla com o Beraldo. E a expectativa é de que os dois subissem ao time profissional, performassem e fossem vendidos. Mas o Luizão acabou recorrendo a um outro caminho e deixou o São Paulo pela porta dos fundos, garantindo ao tricolor apenas 15% do valor de uma venda futura. O São Paulo não levou absolutamente nenhum real com a transferência do atleta para o West Ham. Coisa de 10 dias atrás, o Luizão rescindiu seu contrato com o clube inglês, ou seja, os 15% que o São Paulo ainda detinha em relação ao Luizão foram para o espaço. A última chance de tentar faturar alguma coisa com o Luizão não existe mais. Atleta que está desempregado, livre no mercado e buscando um clube no futebol brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, eu até cheguei a conversar com o empresário do Luizão para perguntar se não existiria a possibilidade de o atleta voltar ao São Paulo. Até porque o São Paulo chegou a discutir e cogitar a contratação de um defensor. O que eu ouvi do representante do Luizão é que o pessoal do São Paulo está bastante magoado e não toparia esse tipo de negócio. Só para arrematar, é importante lembrar ainda que o Luizão, enquanto atleta do West Ham, chegou a ser procurado para empréstimos por Vasco, Palmeiras e Corinthians. Na oportunidade, porém, o West Ham não quis fazer negócio. O fato dele estar livre antes do fim da janela de inscrições permite que o Luizão ainda seja inscrito no futebol brasileiro, mesmo com o fechamento da janela na última terça-feira. Teve lá o Oscar no campo hoje, mas ainda sem nenhuma previsão de voltar. E aí, no meio disso tudo, vem Marcos Leonardo, não vem Marcos Leonardo, fracassa Marcos Leonardo porque não tem dinheiro, saiu lá um relatório da comissão do Conselho Deliberativo prevendo um déficit, um aumento da dívida ao final de 2025, se o São Paulo não apertar mais o cinto. Não tem mais nem furo no cinto do São Paulo, mas precisa apertar mais, porque senão não vai ser possível. E a janela do São Paulo foi absolutamente tímida, né? Eu tive uma dúvida, depois me ajudem. A comissão, ela é oficial do clube ou é uma de oposição que criou uma comissão? Não, ela é oficial. Oficial. Ela foi criada quase que uma obrigatoriedade nesse processo de reestruturação financeira para dar informes periódicos de como, ou pareceres, né, de como está indo. O Júlio Casares, a gente já volta à janela, o Júlio Casares comentou, né, junto à Priscila Senhorães, nossa colega, esse parecer da comissão, dizendo que ainda não foi contabilizada a janela do meio do ano, então a venda do Ferreirão, ainda tem a janela do final do ano, dando a entender, Tironi, basicamente, que ele vai fazer o possível e impossível, e se não tiver fechado no azul em dezembro, ele vai vender um ou dois jogadores que ainda restam. O Patrick, né? Foi hoje? O Patrick foi tá indo, né? Pouco e tal. Mas é um valor do Patrick não. Mas eu imagino que ele deixe o Henrique do Caro para vender no final do ano, outro. A raspa da geração 2006 para fechar no azul. Aí a minha pergunta é o ano que vem, né? Isso. Porque eu acho que o São Paulo em 2025, ele não é o coitadinho. Não é. Ele tem um orçamento de time grande, uma folha de pagamento de time grande, não das principais, para jogar uma disputa de vaga na Libertadores, mas ele, pela circunstância e política nova adotada, ele, e inclusive ao pacto com a Galápagos, que administra o FIDIC, não investir em direito federativo de jogador. Ou seja, o São Paulo é impedido internamente de investir em direito federativo. Aliás, é uma questão que envolve depois o Marcos Leonardo, lá, né? Que, no final das contas, o clube árabe queria obviamente, uma compensação, uma grana pelo empréstimo do Marcos Leonardo, que o São Paulo não tinha para dar. Não é que assim, vendeu o Ferreirão, pega um pouco do Ferreirão aqui, vamos investir no... Não, né? Ele é travado nessa... O caminho que normalmente, sei lá, você tem um departamento de futebol. Como o Santos diz, o Alexandre Matos diz que está fazendo.
Estou vendendo fulano, vou receber aqui e vou investir no cicrano. Não, São Paulo não é esse caminho em 2025. Então, o São Paulo não investiu em jogadores com direito federativo, mas investiu em jogadores caros, a partir do Oscar, né? Foi o primeiro que ocupa a maior faixa salarial da folha de pagamento do São Paulo. O Tolói não é barato, que veio nessa janela agora, né? Mesmo que eles tenham, todos esses que vieram para o São Paulo, fora o Oscar, acho que é bom pontuar. Eu posso até considerar também o Oscar, porque o Oscar ganhava mais na China. Se você falar, putz, o Oscar está ganhando menos no São Paulo que ele estava ganhando na China. Sim, é verdade, mas ainda está ganhando muito. Mesmo que o Tolói, o Rigoni, o fulano, todos esses que chegaram, o Wendel, todos esses que chegaram estão ganhando na faixa salarial que o São Paulo pode pagar, exceto o Oscar. Mas o São Paulo, com 9 contratações, e algumas delas por conta de lesões, como é o caso do Rigoni, como é o caso de outros, ele tem uma folha de pagamento gorda ainda, muito gorda, cara, substanciosa, que despende uma questão mensal que está aí, ainda continua gastando muito com o futebol também. Porque os machucados seguem na folha normalmente. Porque os machucados seguem na folha também, né? Não é uma folha de muitos números, né? Como o Vessone falou, vieram 9, saíram 25, 26 agora com o Patrick. Não é é um corte em quantidade, mas a folha do São Paulo continua alta, né? A minha pergunta não é mais sobre 2025. O 2025 fechou a janela, é isso que tem o time do São Paulo. Acho que tem um time para 2 frentes que dá para encarar, mas com algumas lacunas importantes no elenco e tal. Um time que é majoritariamente velho, porque o jogador de direito federativo, livre de direito federativo, normalmente é um jogador em fase final de carreira, então é um time que tem média de idade alta, e que não vai, já com os indícios, ter um 2025 que permita, em 2026 nós vamos ser fortes no mercado e no time. Não tem nenhum indício disso, pelo contrário. O indício para 2026 é continuar com a política de redução de gastos e pouco investimento no futebol, né? Não é uma coisa de um ano, não é o remédio amargo de um ano, é um remédio de... Aí a gente já está tendo... Por isso que é importante pessoas que falam com mais clareza sobre isso, que não é o caso do presidente de São Paulo. A gente já tem indícios de quem toma conta dos fundos, que é um projeto de 5 anos de saneamento. Uhum. Não é um projeto de 1 ano. É isso. Então, tudo que o São Paulo está fazendo, quando o Casares fala centenário 2030, centenário 2030, é 5 anos sendo modesto no mercado. É isso aí. 5 anos. Não é 2025. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, fazendo esse processo, tendo um fôlego maior para investir. Então, pode ser mais rápido? Pode. Mas tudo indica que não será o ano que vem. E aquela história de beber água limpa no meio do ano que vem? Eu acho que aí é você passar a operar no azul. Começar a beber água limpa, né? Começar, não é, eu acho que o que você é uma cachoeira. Significa a interpretação é que o São Paulo competiria com o Flamengo. Não, mas o que significa beber água limpa, então? Operar no azul. Então, mas você começar a fazer... Se o São Paulo quiser operar no azul, ele opera esse ano. Ele vende todo mundo, tem um time pior que o do Sport, mas ele opera no azul. Explica. Calma. Ele pode fazer isso, sim. Então, ele pode vender o Morumbi, por exemplo. É que a pergunta dele, o torcedor de arquibancada, operar no azul, ele acha que vai ser igual ao Flamengo, o torcedor. Por isso que é importante a pergunta. Não, sem dúvida que é. A dúvida fica mesmo. O que é preciso explicar é que quando você reverte esse movimento, que está te empurrando para o fundo, né, você começa a respirar. A água limpa pela minha interpretação, não tenho os dados, os números importantes, mas na minha interpretação, a água limpa é começar a poder investir no futebol. Começar a poder investir no futebol significa estar no azul, com as contas controladas, com credibilidade no mercado, trazendo novamente possíveis parceiros, empresários e jogadores que queiram colocar
os jogadores no São Paulo, sem transfer ban, né? Com os investidores do fundo felizes, sabendo que o que foi construído com eles foi cumprido. Tudo isso está dentro do beber água limpa. Porque você para de beber água contaminada e começa a beber água limpa. Óbvio que você vai ficar mais saudável, né? Você vai ficar mais saudável. O água limpa não pode ser confundido com aquilo que disse o Vessa, que vai chegar na janela do meio do ano que vem com o Palmeiras e o São Paulo vai investir 500 milhões. Porque se ele fizer isso, ele quebra. Você entende? Essa que é a diferença. E isso seria fundamental que fosse esclarecido, comunicado de forma clara. Né? Porque senão, o raciocínio de vocês, e ele é lógico que é coerente, falar, eu topo fazer o sacrifício, mas ano que vem eu quero um time. Não vai ter. Porque essa questão do direito federativo, essa nova política, ela já completou um ano. O São Paulo não investe em direito federativo há um ano. Então, não é o Corinthians que parou agora por um transfer ban e tal. O São Paulo já deixa de investir em jogadores desde o ano passado, desde que decidiu tomar esse caminho. Agora, tem uma coisa paralela aí, né? Nesse projeto de reestruturação, que é a tal parceria com a base. Que é a coisa, né, que passou no Conselho de Administração e que o Casares falava, o presidente do São Paulo, que ia atacar 3 frentes. Na verdade, ia estar atacando 2. O projeto de reestruturação financeira, primeiro. A reestruturação de Cotia, depois, que está vindo 6 meses depois, ou 1 ano depois. Super polêmica, que eu acho que tem muita discussão nisso aí. E, futuramente, eventualmente, a questão do Morumbi, que eu não acredito. Enfim, seria lá 2030. Agora, se você já vendeu praticamente toda a sua geração de 2006, que era muito boa, para fechar no azul no primeiro ano, você não vai ter a geração de 2007, o ano que vem, com tantos jogadores para vender. A não ser que esse projeto de parceria da base comece a tirar produzir clubes, mais jogadores e mais dividendos. A troco do quê? Em troca do quê? Essa que é a questão desse projeto paralelo que está rolando, administrado pelo mesmo fundo que controla o FIDIC. Então, ainda é embrionário e acho que esse tipo de esclarecimento, mais ainda, se ele não houve com o FIDIC, eu duvido que ele exista com esse fundo que está sendo aprovado na calada da noite a forceps, em reuniões dos conselhos.